Silêncio é um filme do Martin Scorsese, um pouco mais esquecido, mas eu gosto muito desse filme, eu amo esse filme. E é um filme até um pouco controverso, né? Gera até discussões, principalmente o pessoal que é cristão, que é católico, tem um pouco de dificuldade de entender, né? O que o filme de fato significa. E eu acho que a questão é que muitos se apegam a uma questão mais superficial, que é a apostasia, né, do padre Rodrigues, mas essa apostasia não é a questão principal, né? Eu sempre confundo tem o Rodrigues e o Francisco Garupi. O Rodrigues é o que apostata, né? Deixa eu conferir aqui, mas acho que é. Isso não é a questão principal do filme, né? Na verdade, tem uma conexão com a questão principal do filme, mas a questão mesmo é outra, né? Então, qual que é a questão? Eu vou falar qual é a minha visão sobre esse filme, né? Qual é a minha interpretação. Então, primeiramente, situar um pouco mais vocês. Então, o filme conta a história desses dois padres, o Sebastião Rodrigues e o Francisco Garupe, que vão para o Japão nessa época em que o cristianismo está sendo perseguido, né? É a era Edo. O cristianismo chegou no Japão lá na era Sengoku, e cresceu muito, né? Chega com o São Francisco Xavier, logo se espalha bastante. Você tem, se eu não me engano, o número chega a 100 mil cristãos, mas logo inicia a perseguição. O governador, o imperador do Japão tem receio, acho que é o imperador, não tenho certeza, tem receio que aquilo tudo possa ser uma porta de entrada para o domínio europeu. Então ele começa essa perseguição aos cristãos, que é uma perseguição assim bastante severa, né? Muitos não conhecem, mas é uma das maiores perseguições que os católicos passaram. Você tem martírios muito severos e o filme retrata tudo isso, né? E é muito interessante porque aquela perseguição que a igreja primitiva sofreu em Roma acaba se repetindo no Japão, e você vê elementos muito parecidos. Você vê os mártires japoneses, e o filme retrata bem esse novo nascimento do cristianismo, né? Porque é justamente na perseguição, é justamente banhado e fertilizado pelo sangue dos mártires que o solo cristão se torna fértil e continua frutificando, né? Claro que no Japão, por mais que hoje a quantidade de cristãos ainda seja pequena, ainda é incrível que haja, né? Porque quando retorna o cristianismo, volta a ser permitido lá, você tem um número enorme de cristãos ocultos que estavam lá, né, durante séculos, sem padre, e sobreviveram, ou seja, mantiveram a sua fé, né? Isso é sensacional, né? E o filme mostra porque quando os padres chegam lá, já tinha essas tribos ali que mantinham a fé, mesmo sem ter nenhum padre ali para celebrar, né, alguns sacramentos. Mas eles batizavam, mantinham a oração e continuavam ali, né? Então o Japão ficou com esses cristãos ocultos durante muito tempo, né? Eles se chamam Kakure Cristiano, né? E esses Kakure cristianos existem até hoje. Então, alguns grupos, logo quando a Igreja Católica chega novamente no Japão, há um certo receio, né, dos grupos de adentrar na igreja. Ou seja, aquilo é a mesma fé que eu tenho, né, que eu recebi dos meus avós, que receberam dos meus bisavós, e que foi passado de modo oral, claro, com algumas, inclusive, modificações, né? Então as orações, ora em português, ora em latim, ora em japonês, por aí vai. E, bom, ora, as orações, ora em latim, ora, orações. Então o que acontece? O Japão, esses Kakure cristianos, tem esse certo receio. Tem até uma história, né, de que aquela imagem de Nossa Senhora
uma bem tradicional, bem famosa lá. Ela foi um tipo de chamado, né? Os japoneses, ao se depararem com aquela imagem da Nossa Senhora, muitos se comoveram e decidiram de fato adentrar na igreja. Alguns grupos, poucos, não cederam, não conseguiram identificar mais, né? Ou seja, meio que aquele cristianismo que eles seguem já é uma outra coisa, né? Talvez até sincrética, mas não é a mesma coisa ali do catolicismo mais, né? Alguns não, alguns retornaram, né? Ou adentraram, porque não é que eles estavam afastados, né? É que faltavam elementos ali para eles voltarem a ter uma liturgia, por exemplo, idêntica, né? Ao rito latino, que eu acredito que seja o que seja celebrado no Japão, por exemplo, né? A questão da liturgia e outras questões, mas enfim, algumas coisas faltam ficar mais claras, né? É interessante isso porque é algo natural, né? Que haja esse certo sincretismo, só que nem sempre é um sincretismo de fato, né? Porque às vezes é um modo de ocultar a fé, mas enfim, né? Isso aí é outra história. O fato é que o filme retrata esses padres, né? Eles chegam lá no Japão, logo eles se deparam com aquela comunidade ali. Logo quando eles estão indo, eles vão mesmo à procura do Padre Ferreira, né? O Padre Ferreira foi como missionário jesuíta lá e há boatos de que ele apostatou, né? O Rodrigues mesmo não quer aceitar isso, não acredita que ele seria capaz disso, os dois na verdade. E quando o superior deles os envia, há uma cena bem interessante, né? Um plano ali onde os personagens são exibidos num plonguê, num olho de Deus. São vídeos assim de cima para baixo, né? E é justamente no momento que o superior está falando, bom, isso é o que está no coração de vocês, então isso vem de Deus. Então é a vontade de Deus. E eles vão com esse chamado divino mesmo, né? Animados por esse desejo no seu coração. Isso é curioso, porque se eles foram, se essa era a vontade de Deus, por que o Rodrigues apostatou, né? Será que ele nesse momento ele traiu a vontade de Deus ou será que a vontade de Deus era essa? E aí surge aquela cena onde o próprio Jesus fala: pise, né? Está tudo bem, pode pisar no rosto de Cristo e apostatar publicamente. Então, mais uma vez entra nesse debate, né, sobre qual seria de fato o significado desse acontecimento. Já dei spoiler, mas se tu não viu o filme, já era, né? Já dei spoiler. Alerta de spoiler, tarde demais. Cara, se você não viu o filme, por que você tá vendo esse vídeo, né? Tá, faz sentido, né? Também, mas se você viu o filme, não viu o filme e tá vendo o vídeo, é porque você já imaginava que poderia ter spoiler, né? Então paciência. Mas isso é o de menos também, né? Grande coisa, né? Ele apostata, pronto. Isso é o de menos. A questão é você entender dentro de todo o contexto do filme o que isso significa, né? E por que isso acontece. Muito bem. Então, os cristãos estão lá sendo perseguidos, tem aquelas cenas, né, das crucificações, dos martírios e tudo mais. E eu vi até uma crítica do Vilaça dizendo como o sofrimento aqui é algo ruim, né? Algo negativo, diferente lá do sofrimento no Mel Gibson, na Paixão de Cristo. Cara, não é por aí, né? É claro que o Scorsese ele tá retratando uma certa visão específica voltada para o lado da compaixão, voltada para o lado do amor ao próximo e tá mostrando como essa fé no amor ao próximo, né? No Cristo que se entrega por amor à humanidade, ela pode ser um substrato da fé, mas, enfim, ao mesmo tempo, o Scorsese deixa muito claro que o sofrimento é um meio de remissão, sim. Então, aqueles cristãos ali, eu vejo até pessoas dizendo, ele fez o certo, né? Quem estava errado eram os outros que estavam lá, mantendo a fé, né? Porque se
não apostatasse, ele ia matar os outros cristãos. Cara, os outros, eles estão... Quer dizer, o filme deixa muito claro que eles estão certos também. O filme não toma um partido. Não é como se o padre Sebastião, caso ele não apostatasse, ele ia estar sendo ruim, né? Aí você está entrando no jogo dos torturadores, né? Que inclusive eu vejo gente defendendo os torturadores, não, porque os jesuítas, né, são pessoas horríveis porque eles estão cometendo o gravíssimo erro de tentar convencer alguém de alguma coisa, né? Como se o cara que comenta isso não estivesse tentando convencer as outras pessoas da sua visão de mundo, né? Ou seja, não, eu sou relativista, para mim tanto faz a fé que a pessoa tem e eu quero convencer todo mundo disso, né? Por isso que eu tô falando. Se não estivesse falando, quer dizer, eu tenho a minha tradição ter fé, não ser relativista. Você está impondo a sua fé no relativismo sobre a minha fé, né? Como assim? Você está tentando me convencer de algo que eu aprendi dos meus antepassados? Mas enfim, o que acontece é o seguinte: o Padre Rodrigues, se ele não tivesse apostatado, não é que o filme está dizendo que eu estaria errado fazendo isso, né? Eu estaria sendo fiel ao que ele acredita, eu estaria seguindo aquilo que ele acredita. A questão é o drama interior que ele passa. A questão do filme é justamente mostrar as nuances de ambas as escolhas. É justamente mostrar que não é uma escolha tão fácil quanto parece, né? E que tem implicações, etc, etc, etc. Então você vê aqueles cristãos ali se entregando, se sacrificando, e isso é uma coisa nobre, né? Uma coisa nobre, uma coisa belíssima. Então, eles estão se entregando pela sua fé, com coragem, com bravura. Eles têm mais coragem que o padre. Então o padre chega lá: por que vocês estão assim, calmos? Vocês vão morrer. O padre que devia estar consolando, mas essa é a fraqueza, essa é a fragilidade humana que o filme está retratando. E você vê que eles, por mais que eles não tenham uma compreensão total da fé, por mais que, por exemplo, aquela cena do paraíso, né? Nós já estamos no paraíso. Olha, de certo modo sim, né? Eles já estão no paraíso. O reino de Deus é chegado, agora é a hora, né? Então, de certo modo, você entra na graça, entra no estado de graça. Só que, claro, aí tem o outro paraíso, que é a segunda vez. Então, essas nuances teológicas, elas acabam sendo secundárias quando são comparadas com a fé, que é a fidelidade em Cristo. Então, eles entenderam quem era Cristo. Aí tem essa discussão: mas eles entenderam que era o filho do Deus Sol, o filho do Sol, o filho de Deus mesmo, sei lá o que e tal. Parece que até o próprio Francisco Xavier começou a usar uma palavra para descrever Deus, depois mudou. Mas veja, são esses degraus da fé que vai ficando cada vez mais clara, mas enfim, nós não podemos, é o que eu falo, né? Não podemos tratar isso como um puro sincretismo, como se... É porque essa é inclusive a narrativa do Padre Ferreira, né? Quer dizer, eles morreram por uma coisa que eles nem sabiam bem o que era e tudo mais. Só que aí você ignora o olhar artístico da coisa, né? Então, e espiritual da coisa também. Então, independente, né, de você ser cristão ou não, mas é necessário ter um olhar espiritual de alguém que, veja, você não é difícil morrer. É difícil morrer por algo, né? Quando você chega nesse ponto, de fato é porque algo ali te conquistou, algo ali te chamou a atenção. Então você tem que entender que houve de fato uma percepção de um amor, né? Então, nossa, esse Cristo, seja lá quem for, ele me amou e ele me chama a viver e morrer por ele. Então pronto, eu vou fazer isso. Então é isso. Essa fidelidade inicial é o que conta, né? E dentro da perspectiva cristã, você tem de fato uma graça de Deus que se revela, você tem uma atividade do Espírito Santo que abre a alma da pessoa para receber, né, esta compreensão, etc. Então existe todo um movimento interior que acontece na pessoa, não é apenas uma crença superficial, né? E isso explicaria por que tantos mártires cristãos existiram ao longo da história e por que tantos
o cristianismo cresceu tão rápido, né? O cristianismo teve tanta recepção onde quer que chegasse, através da simples pregação, né? Ah, mas em certos contextos não era só a pregação, tinha toda uma pressão e tudo mais. É só você olhar a história que você vai ver que em muitos momentos houve uma simples pregação, inclusive no Japão, né? Qual era a vantagem que se tinha no Japão em adentrar na fé cristã, né? Até onde eu saiba, nenhuma, né? Mas enfim, e isso só torna o filme mais belo, né? Então, se você entende que, se você olha com esse olhar espiritual, você vai conseguir captar ainda mais a beleza do filme, e até porque o Scorsese é de tradição cristã, né? De tradição católica. Ele chegou a entrar no seminário, passou um tempo no seminário, viu que aquilo não era a vocação dele, ou pelo menos achou que não era, e parece que o Scorsese sempre teve um certo drama, né? Então, esse bairro onde de um lado você tem a igreja e a vida católica, e do outro lado você tem os gangsters, né? E esses dois universos não se tocam. Do mesmo modo, o Scorsese filma Os Bons Companheiros e filma Silêncio, né? Então parece que ele sempre teve um certo drama em relação, talvez, a inclinações pessoais, não necessariamente a vida gangster, mas eu falo disso representar, né, talvez a corrupção humana, e tentar conciliar isso com os preceitos da fé, ou seja lá o que for, mas enfim, algum drama interior tem, e esse drama, claro, é justamente o que é representado nesse filme. Sobre esse período do Japão, tem até animes, né? Alguns animes retratam esse período do Japão. Eu vi aquele lá, que é um OVA, né? Com acho que 2 episódios. Deixa eu ver se eu lembro aqui o nome, se eu anotei aqui. Eu não lembro agora, mas eu vi esse anime, esse OVA. É Ninja Resurrection, né? Em inglês. E eu não gostei, né? Eu achei muito forçado é, o exagero na violência, o exagero na uma coisa muito superficial acaba não se justificando, né? Não tem uma coerência ali com o roteiro. Foi a impressão que eu tive também, né? Foi a impressão que eu tive, vi uma vez só também. Mas Samurai X tem um arco, né? O arco de Shimabara. Tem outros nomes aí, né? Mas o arco de Shimabara, ele retrata essa perseguição, ele retrata inclusive a revolta de Shimabara. A revolta de Shimabara foi uma revolta de uma aldeia cristã, que tinha assim muitos cristãos, e aí tem controvérsias, né, se foi uma motivação muito religiosa, porque tem uma perseguição já, e também política, eu acredito que um pouco dos dois, né, porque havia uma imposição. Então, quer dizer, queria o governador, não sei se chama governador, queria impor não só questões políticas e econômicas nocivas àquela aldeia, quanto inclusive negá-la o direito de ter a fé que exercem, né, a fé cristã especificamente. Então houve essa revolta de Shimabara, e ela foi liderada, e havia uma profecia, né, de que o Filho de Deus viria e tal. Então havia escritos jesuítas, e algumas pessoas começaram a identificar num jovem, o Amakusa, essa, como se ele fosse o cumprimento dessa profecia, né? E no anime, o personagem, né, o Shogo, Amakusa Shogo, é um descendente desse outro jovem Amakusa. Acho que é Amakusa Shiro, se eu não me engano. É isso, Amakusa Shiro, que o nome cristão é Francisco, né? Amakusa Francisco Shiro. E ele, o personagem no anime é um descendente direto, um descendente. E no anime ele é meio que esse novo personagem, né? Ele é esse novo cumprimento daquela profecia. Dá a entender até que a profecia se refere no anime ao Shogun mesmo, né? E aí ele chega, então, só que ele chega como enfim, alguém que busca vingança, né? Alguém que busca vingança porque a sua família foi massacrada justamente naquela revolta de Shimabara. O pai e a mãe foram mortos na revolta de Shimabara.
Então ele busca vingança e ele acaba perdendo enfim, certos aspectos da fé nessa busca desenfreada de vingança, e é justamente o que o protagonista, né, do Samurai X, ele vai ele meio que converte novamente o Shogun, né? É um processo de redenção mesmo, né? Ele relembra ele dos valores dele, dos princípios dele, até que o Shogun retorna à perspectiva da importância de outros aspectos, né? Do amor e tudo mais. Mas o interessante é justamente esse arco de redenção. Então, tanto no Silêncio a gente tem uma perspectiva de redenção, porque o personagem passa por tentações, por provações, passa inclusive por erros, assim como um outro personagem muito emblemático no filme, que também passa por muitas tentações e pecados, que é o Kishijiro, e o Kishijiro também busca a redenção, né, em certos momentos. Mas até que ponto o arrependimento tem que ser completo para que haja redenção? Então, enfim, começam a haver nuances. O filme é muito feliz em retratar esses dramas, né? Mas, enfim, fica aí essa dica desse anime e um destaque de como a redenção é retratada aqui. E a redenção através do sofrimento. Então esse é o ponto, né? Então o personagem passou por muitos sofrimentos e esses sofrimentos o corromperam, mas ele encontra justamente nessa experiência uma redenção. Então o sofrimento, ele é um caminho de redenção e ele pode ser um caminho de perdição. Então o sofrimento se torna um caminho de perdição ou se torna um caminho de redenção. E a gente retorna para essa discussão no Silêncio, como o sofrimento é um caminho de redenção. Então vejam, inclusive o próprio silêncio de Deus é um sofrimento. Então é isso que deve ser entendido. Então por que Deus se mantém em silêncio? Por que quando um cristão naquela situação implora a Deus por um sinal, por uma ajuda, até mesmo para aliviar aquele sofrimento, porque Deus se permanece calado? Por que Deus permanece em silêncio? Justamente porque é nesse silêncio, aí tem aquele momento maravilhoso, um ponto crucial do filme, belíssimo, que é quando o Rodrigues fala para Cristo, né, que ele se manteve em silêncio esse tempo todo, e ele ouve a voz de Cristo dizendo: eu nunca estive em silêncio, eu estive sofrendo com você. Então essa é a questão. A questão é que Deus se mantém em silêncio, Deus permite o silêncio, porque essa experiência de solidão, essa experiência de abandono, ela é um sofrimento. Mas essa é a linguagem de Cristo, é a linguagem da paixão, a linguagem do sofrimento. Então é no silêncio que Jesus fala no filme. Por quê? Né? Por que é no silêncio que Deus fala? Por que Deus se mantém tanto tempo em silêncio? E aí ele fala: é no silêncio ouvir a tua voz. Porque o silêncio é um sofrimento, e o sofrimento é a linguagem de Cristo. Simples assim. Mas por quê? Né? Parece uma visão de mundo ruim, exagerada. Não estou dizendo também que o próprio Scorsese retrata isso assim de modo muito direto, porque talvez sim ele tenha, apesar dessa, né, retratar essa ambiguidade, apesar de retratar essa redenção através do sofrimento, mas parece haver uma dificuldade mesmo de entender porquê, né? Mas veja, isso é assim naturalmente, né? Naturalmente, o sofrimento é onde o ser humano cresce. Claro que o ser humano do sofrimento tem duas opções: ou crescer ou se tornar ainda mais inferior, né? Se rebaixar ainda mais. Mas é no sofrimento que o ser humano evolui, é no sofrimento que a natureza humana evolui. A natureza humana não se eleva na felicidade, nessa felicidade que se entende geralmente, né? Alegria, prazer, satisfação, contentamento. Não é nisso que a natureza humana se eleva.
A natureza humana se eleva justamente no silêncio, basta ver as experiências mais simples do dia a dia, né? Então, até mesmo fisicamente, você precisa do sofrimento para evoluir, e o mesmo acontece espiritualmente, né, com a sua natureza como um todo, né? Então, quando você passa por uma situação de desconforto, de contragosto, e você consegue superar aquilo, é justamente nesse momento que você cresce. Quando você, quando você passa por uma tentação e você sofre com aquela tentação, mas consegue superar aquilo, consegue seguir em frente e olhar para Cristo, é aí que você se santifica. Então, veja, todo o processo de santificação ele acontece no sofrimento, não tem para onde correr, né? Isso é natural e é bom que seja assim. Pode parecer difícil de aceitar, não é? Para quem não vive essa experiência do sofrimento diário por livre escolha, mas para quem vive é fácil de perceber que é bonito que seja assim. Então, desde um pai de família que aceita isso e trabalha arduamente e tem uma família e sofre com todas as dificuldades que tudo isso implica, mas encontra uma felicidade nessa vida, né? Encontra uma felicidade nesse sofrimento, nessa dificuldade, nesse perrengue todo que ele passa. Então, esse cara já tem uma percepção, né? Por isso que a família é um sacramento. Porque o matrimônio é sofrido. É sofrido, né? Então, são várias dificuldades que se impõem ali, mas ao mesmo tempo é um caminho de felicidade mesmo. Então, a graça é aumentada, né? A graça santificante é aumentada através desse matrimônio, porque é um exercício constante de entrega, de sacrifício, onde você vai elevando a sua natureza. E quando isso frutifica com filhos, se torna ainda mais difícil e ainda mais belo e ainda mais gratificante. Então, essa é a vida cristã. E então, você desde esse pai de família até um padre, um monge, um cristão em geral, um leigo também. Então, o cristão que está nesse processo, o cristão que está nesse processo de santificação, ele vivencia isso, né? Ele vivencia que é no sofrimento de rezar, de fazer penitência, de fazer sacrifício, de vencer as tentações, que ele se sente cada vez mais feliz, cara. Até que chega num ponto que o santo é isso, né? O que é o santo? O santo é o cara que pra ele, ó, tanto faz. Ah, vamos matar a sua esposa, seus filhos, vamos crucificar todo mundo. Que pena. É triste, ele sente, claro, o sofrimento, mas assim, seja feita a vontade de Deus. Ah, vamos te crucificar aqui, te torturar devagar. Aí não tem, aí não é nem uma pena, né? Seja feita a vontade de Deus e pronto. Que bom, né? O filme fala isso, ó. Cadê aqui, ó? Não apenas se recusavam, mas pediam para ser torturados. Então, tipo, que bom, né? Aí você vai dizer que, não, mas é porque eles tinham um interesse, sabe? Tem aquela parte lá que ela fala, mas não vai ter imposto, não vai ter trabalho árduo no paraíso, né? Então é meio que um interesse que eles tinham. Tá, cara, você tem esse interesse até alguém dizer que vai te matar devagarinho para você chegar lá. Aí você, num instante, você perde esse interesse. Então não era só isso. É claro que isso sempre é uma porta de entrada para qualquer um, até hoje, né? Então o cristianismo, inclusive, lida muito bem com o sofrimento, né? Porque veja, o cristianismo tem em torno de si, o cristianismo não tem receio nenhum em envolver na fé os interesses materiais, os interesses temporais. Então, se a pessoa está passando por uma dificuldade temporal mesmo, né, com a família, com os filhos, com o dinheiro, né, com o trabalho, com a saúde, né, tá passando por uma doença, seja o que seja, a pessoa pode tranquilamente pedir a intercessão de um santo, pedir a Deus, pedir para os irmãos orarem. Isso não é alheio à vida religiosa, né? Isso faz parte da vida religiosa de um modo muito forte. Por quê? Justamente porque é nessa situação que a pessoa vai encontrar um chamado à santidade. Então, quando você vê as orações, por exemplo, de pedidos de intercessão de santos, você sempre vai ver
muito claro ali, não só um pedido para se alcançar a graça, mas um pedido de santificação. Né? Então, as graças atuais, inclusive não há nenhum receio da Igreja Católica em chamar esses favores que o fiel alcança do alto de graças. Né? Então, não é a graça santificante, mas são graças atuais. Né? São graças atuais que o fiel alcança. E nessas graças, inclusive, teve até essa confusão, né? Confusão assim, né? O pessoal que faz confusão também. O Papa, o Vaticano lançou o documento lá sobre Nossa Senhora, medianeira de todas as graças. E pelo que eu entendi do documento, ele evita esse título justamente porque a ideia de medianeira de todas as graças dá uma impressão que além da... Porque você pega Nossa Senhora das Graças, inclusive está tendo agora a novena Nossa Senhora das Graças, ela é uma novena muito associada às graças atuais. Então você vai alcançar favores, né, temporais. E o aumento da graça santificante. Né? Então ela intercede pela santificação dos fiéis. Mas ela não medeia, não intercede, não participa da infusão da graça santificante. Até, né, essa é a minha ideia da coisa. E, claro, né, pelo que eu entendo do que a igreja ensina. Ela não, a graça santificante é uma graça que aí é direto de Deus para o fiel, mediada, ou, enfim, o meio material, né? A causa material é o sacramento, né? Então você no batismo, pronto, né? Tá salvo ali. A fé é a disposição e Nossa Senhora pode interceder, né, no catolicismo por essa disposição. Isso sim, né, para que o fiel tenha uma disposição de abrir o coração, de alcançar a graça santificante e até o aumento da graça santificante. Então, enfim, né, quando fala assim, alcancei uma graça, né, quer dizer o quê? Quer dizer que alcançou uma graça atual e que essa graça ela te leva a um aumento da graça santificante, ou seja, a um aumento do amor, do senso de gratidão e da fé mesmo, na providência divina, no próprio Cristo e tudo mais. Claro, é o ideal que seja assim, né? Claro que muitas pessoas se aproveitam, assim, meio que só quer mesmo os favores, mas aí a ideia é justamente que essa pessoa, ao longo do tempo, né, não podemos julgar também, né? Não podemos julgar, nossa fé também é frágil. E aí é que tá, não julgar o Kit Jiro é um exercício fundamental nesse filme. Porque muitas vezes nós traímos a Cristo também, nós traímos a nossa fé também. E voltamos e nos redimimos. E enfim. Então, perceba que é isso, o sofrimento é esse meio de elevação da natureza de santificação. E o próprio Cristo passou por isso, né? Então, por isso que Cristo sofreu, morreu na cruz. Quando você de fato se une ao sacrifício de Cristo, você de fato entra nessa santidade, então, para você entende por quê, assim, você entende que isso é belo, que esse é o melhor mundo possível, que esse é o mundo onde mais pessoas vão se santificar, onde mais pessoas vão chegar no céu, né? Cristo, ele sofre, então esse é o interessante, Cristo sofre com o sofredor, né? Então, por que sofrer? Porque Cristo sofre com você. Então, quando você está sofrendo, Cristo está sofrendo com você. Cristo está no pobre. Aquele que fizer isso a um desses meus pequeninos estará fazendo a mim. Então, Cristo está no pobre, sofrendo com o pobre. De modo que existe um chamado ao sofrimento, né? Então, esse sofrimento, ele, por vezes, vai ser um sofrimento natural, né? Então, a própria vida, o próprio cotidiano, os próprios acontecimentos da vida vão acabar impondo sofrimentos. E aí entra a penitência. Tem uma distinção, ó, tem aqui essa imagem, Nossa Senhora Rosa Mística, né? Foi uma aparição de Maria, onde ela aparece, primeiro ela apareceu com 3 espadas, e depois essas 3 espadas são substituídas por 3 rosas. E aí ela fala dos sacerdotes e dos religiosos. Então, uma rosa branca, uma rosa branca que representa a oração. Então, a oração pelas vocações. Então, a espada era, eu acho que a diminuição das vocações, né, para sacerdotes e religiosos. E a oração é o que tira essa espada e coloca uma rosa no lugar. Então, a oração pelo aumento das vocações. A vermelha, as traições dos sacerdotes, as traições dos religiosos. E o sacrifício, a rosa vermelha, né, o sacrifício é colocado no lugar.
E a dourada era os pecados mortais dos sacerdotes, e a rosa dourada são as penitências em reparação pelos pecados dos sacerdotes. Então, na vermelha, o sacrifício em reparação pelas traições dos sacerdotes, e a dourada em reparação pelos pecados dos sacerdotes. E eu acho que é isso, tá? E qual é a distinção entre esses sacrifícios e essas penitências? As penitências, nesse contexto, pelo que eu entendo, são as penitências que a gente aceita, que a gente faz por aceitar de bom gosto e oferecendo, né, em sacrifício mesmo, os contragostos que a vida nos oferece. Então, o próprio trabalho, o sol castigante, um sofrimento do dia a dia, coisas assim. E os sacrifícios são os sacrifícios autoimpostos, né? Então, você podia deitar, decide não deitar naquele momento, decide fazer alguma coisa em pé que poder fazer sentado, decide fazer uma oração de joelhos que poder fazer sentado, decide não comer uma coisa que você gostaria. São penitências também, tá? São penitências também, mas só para distinguir, né? Essas penitências, digamos, naturais das penitências autoimpostas. Então, veja, até quem não sofre... Misael, você está dizendo aí que no sofrimento eu vou encontrar um meio de elevação, mas eu não estou sofrendo. Então trate de sofrer, né? Então dê um jeito de sofrer. Tá errado. Não tá sofrendo, tá tudo bem na vida, tá tranquilo. Tá errado, tá? Dê um jeito de sofrer. Arruma alguma coisa para sofrer. Essa é a vida adulta, essa é a maturidade, tá? Não, mas eu quero amar o próximo, felicidade. Tu acha que o Padre Ferreira tá feliz? Tu acha que o Padre Rodrigo tá feliz no final do filme? Eles estão felizes? Pra quem acha que o Scorsese tem essa visão de mundo assim, fechada, de não, é isso, entendeu? Alma ao próximo, a fé interior. Eu pergunto isso. Se você acha que o filme é assim bitolado, né? Que o filme é assim. O Padre Ferreira tá feliz? Naquele diálogo que ele tem lá com o Padre Rodrigues, ele não tá feliz, cara. Você vê que ele tá todo ali, todo. Ele tá suportando a própria escolha. E o Rodrigues pergunta, e você é feliz? E ele diz, então, né? Pode-se dizer que sim. Então acho que um santo responderia assim, né? Você pergunta pro Padre Pio, você é feliz? O Padre Pio, mas eu ia dizer, que negócio de ser feliz. Aí você perguntou a Terezinha, né? Você perguntou a Terezinha, você é feliz? Eu sou feliz com o meu Senhor. Sou a pessoa mais feliz do mundo. E ela não sofria? Então, que é isso, né? Então, se um adolescente como o Carlo Acutis conseguiu ser feliz na agonia da morte ali, morrendo, definhando da doença, oferecendo o sofrimento dele pela igreja, né? Por que você... Não, você vai ser feliz na saúde, né? Tá, porra. Então, não tem essa, né? Não tem essa. Então, veja bem. E por que é assim? Cara, é assim porque Cristo sofreu. E ele sofre com você. Então, um jeito de suportar o sofrimento é oferecer aquele sofrimento por alguém, por algo. Porque ou seja, você tem essa realidade no cristianismo de que, sobretudo no catolicismo, isso é mais acentuado, né, dito teologicamente, e na igreja ortodoxa, nas igrejas ortodoxas também, é que você tem uma união ao sacrifício de Cristo, né? Eu falo isso porque no protestantismo, né, me parece que há uma ênfase mais, parece que Lutero traz uma visão mais legal da coisa, né? Então a salvação mais como uma coisa jurídica, como uma substituição mesmo. Então algumas coisas que na Bíblia me parecem mais metafóricas são tomadas como coisas mais literais mesmo. Mas quando você vê a ideia de Paulo falar que completo na minha carne os sofrimentos que faltaram ao sacrifício de Cristo, João falando que nós participamos da natureza divina, Paulo falando que eu estou crucificado em Cristo, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e uma ideia de santidade real, né? Ou seja, há de fato uma mudança interior, há de fato uma modificação na minha natureza, né? Não substancial, mas há uma modificação que eleva a minha natureza, de fato, realmente. E a santificação é estar injetado com mais perfeição
a natureza de Cristo, a humanidade de Cristo e, portanto, a divindade de Cristo, de modo que o homem se diviniza, né? E isso é a santidade. Por isso que Paulo chega a falar: sede santos como eu sou santo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Porque não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, o chamado é um chamado à união ao sacrifício de Cristo. E isso é feito através do sofrimento. Nem que seja uma oração, né? Enfim. Claro, o momento do batismo, por exemplo, é um momento em que isso acontece. Não há um sofrimento ali, né? Mas eu não falo necessariamente da infusão, né, da graça, mas o aumento da graça. Então, o aumento da graça acontece justamente através de sacrifícios, né? É interessante que a própria comunhão, mas na comunhão eu não estou sofrendo, mas Cristo sofreu, né? Você está participando do sacrifício de Cristo. É uma graça da comunhão que essa participação seja de forma incruenta. Agora, assim, se você está comungando como um cristão oculto, né? Aí com medo de alguém invadir e matar todo mundo ali dentro, aí já não é mais tão tranquilo assim, né? Mas enfim, o fato é que o Cristo sofre e você é chamado a sofrer com Cristo. Cristo na cruz, ele ofereceu aquele sacrifício pela humanidade, ele ofereceu aquele sacrifício por todos os sofredores. Então, Cristo na cruz já sofria com o Padre Rodrigues, já sabia dos sofrimentos que o Padre Rodrigues ia passar e sofria com ele. Então, se o Padre Rodrigues tivesse entendido isso, tivesse sido avivado pelo Espírito Santo, você vê que em momento algum ele clama pelo Espírito Santo, ele pede a intercessão da Virgem, que são... Veja, a Virgem é o modelo que vai levar o cristão a ter uma participação perfeita no sacrifício de Cristo, porque ela teve essa participação perfeita, né? E o Espírito Santo é quem vai selar essa aliança, é quem vai... Veja, quando Maria recebe a encarnação do Verbo, né? Tá aqui, ó, Nossa Senhora do Sinal, né? Haverá um sinal, uma virgem conceberá, se um ortodoxo vê isso aqui, né? Um ícone em cima, e é um ícone mesmo, né? Claro, não é o original, mas é uma réplica de um ícone, nesses ícones de internet, né? Foi o Wagner que pintou lá para a minha biblioteca católica. E se ele vê, até ele que não é ortodoxo, né? Qualquer ortodoxo, em cima aí dos estúdios Ghibli. Entra naquela questão que o filme retrata dos sinais da fé, né? Claro que o ícone, pra galera iconográfica, o ícone tem uma coisa a mais do que os outros sinais de fé, né? Bom, não sei, eu sou mais assim, tudo é sinal de fé, né, cara? Já eu falo sobre isso também, né? Sobre essa questão dos sinais da fé, que o filme retrata como eles se apegavam mais aos sinais da fé do que à própria fé. Mas isso era uma porta de entrada para a fé. Isso, justamente, os sinais da fé decorrem da encarnação do Verbo, né? Então, a encarnação de Cristo é o fundamento de tudo. Bom, então tá ali, né? Ela recebe a anunciação, esse é o momento da concepção, tá? Jesus ali já tá, né, todo bem, todo vestido e tal, mas é porque é um símbolo. Ali é o momento da concepção. Então ela concebeu ali, então uma virgem conceberá, dará à luz ao menino. Ou seja, Maria é um sinal da encarnação. Maria, ela vivenciou a encarnação em si, e a encarnação é justamente esse momento onde nós podemos nos unir à divindade. Ah, mas eu não sou cristão, você está falando muito dela. Cala a boca, cara. Presta atenção, escuta aí. Porque você está pegando a visão de mundo, né? A metafísica da coisa, a antropologia da coisa, a filosofia da coisa, a simbologia, a espiritualidade da coisa. Então, calma lá. Quando o Verbo encarna, ali é justamente esse momento, né? Essa inauguração de uma novidade, um momento onde agora sim, agora o homem pode, de fato, alcançar a natureza divina. E não é se diluir na natureza divina e tal. Então, o Japão enfrenta aqui uma dificuldade real de visão de mundo, né? Um choque, né? De fato, você manter a sua personalidade, você manter a sua individualidade, você é você, mas você manter a sua natureza humana, tá? Mas a sua natureza humana é unida à natureza divina, é participante da natureza divina.
Então, essa é a grande novidade que a encarnação do Verbo traz, a grande novidade do cristianismo, a grande possibilidade para os cristãos, a grande fábrica de santos, que inicia com Maria. Foi a primeira que vivenciou isso daí e continua vivenciando, né? Ou seja, é uma maternidade contínua, porque a própria encarnação de Cristo é uma coisa contínua, né? Que continua no pobre, por exemplo. Então, o pobre dá continuidade ao processo de encarnação de Cristo, porque Cristo está no pobre. E por aí vai. E ela, então, é perpetuamente a mãe, né? Que dá continuidade a esse processo. Por isso que ela se mantém nessa posição de levar os outros a vivenciar essa experiência, ao seu filho e tudo mais. Ela é um modelo. Claro, isso dentro da teologia católica, né? Mas até para quem é protestante, entender esse modelo, né? Maria como modelo de fé, isso aí é inegável, né? E o Espírito Santo é quem faz a encarnação, quem traz a encarnação, né? Digamos, um meio da encarnação, digamos, né? Claro que sem um rigor teológico aqui, mas é o Espírito Santo quem desce sobre ela. Ela é até chamada, né? Em orações de esposa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem concretiza essa aliança entre o homem e Deus através da humanidade de Cristo. Ele gera a humanidade de Cristo. Então é por isso que ele continua tendo um papel muito importante na união atual dos fiéis com a humanidade de Cristo, né? Porque é ele quem vai selar essa aliança, né? Então, simbolicamente, é importante perceber que faltou elementos ali do padre para ele conseguir vivenciar de modo pleno essa união que levaria ele a não apostatar. Essa é a minha visão, né? Ele não deveria ter apostatado, claro, né? Claro que foi um erro ali dele, mas que tem certas nuances aí. Mas enfim, então, e é interessante que o filme acontece na natureza, né? Então você tem um cenário ali da natureza. Eu comentei esses dias aí, sei lá, mais onde, sobre essa importância do Espírito Santo e essa questão da natureza, como a natureza foi corrompida pelo pecado e tudo mais. Então, quando você está na cidade, você esquece disso. As coisas ali são úteis e tem outro propósito. Mas quando você está na natureza, né, um cristão ele lembra que, veja, toda a criação foi feita em Cristo, desde o início. E quando... Então, esse momento aqui da concepção é como se fosse o centro. É mais interessante imaginar a história da criação se você começa com a encarnação. E aí você olha, é como se a partir da encarnação, daqui para trás acontecesse e daqui para frente acontecesse também. Então daqui para trás acontece a criação. É claro que Cristo já existia eternamente, né? Daqui para trás acontece a criação e tudo mais, só que há o pecado que afasta. O homem já não estava totalmente unido a Cristo, justamente porque ele não tinha morrido ainda, não tinha aberto essa possibilidade de união total, mas havia uma certa união do homem com o pai e o filho, eu acho, e essa união foi corrompida, né? Então a harmonia, veja, se toda a criação foi feita em Cristo, inclusive um homem que é o ápice da criação, porque é a imagem de Cristo, e toda a criação serve a Cristo. A física quântica hoje mostra que o ser humano tem um papel fundamental na criação, a ponto de a observação do ser humano ser um fator determinante para a atualização de possibilidades, né? Mas enfim, então você tem ali toda a criação sendo o ser humano, a imagem de Deus. Há uma harmonia, né? Há uma harmonia entre o homem e a natureza, justamente porque a natureza está em Cristo e a harmonia do homem em Cristo. Quando o homem quebra essa harmonia com Cristo, o próprio Cristo é ferido, a própria natureza é afetada porque Cristo está ferido, e o homem que de algum modo estava unido a Cristo se afasta, e se afasta então tanto na natureza quanto a Cristo. A natureza sofre, aí você tem as catástrofes e tal, porque a natureza geme esperando por uma reconciliação do homem com Cristo. Então, quando alguém se santifica, daqui para frente, quando alguém se santifica, essa pessoa está retomando a união, né, do homem com Cristo e com a natureza.
Essa é a visão da coisa cristã. Então, tá na natureza é muito interessante porque o eterno conflito entre o homem e o pecado é ressaltado, é relembrado ali na natureza, né? Ou seja, até que ponto você está em harmonia com a natureza, por estar em harmonia com Cristo, né? Bom, e nós vemos ali na natureza há um evento muito interessante que é o vento. O filme mostra um momento ali de vento. E aí tem lá o Vidas ao Vento, onde há o poema, o filme, né, do Miyazaki, há o poema, o vento se ergue, é preciso continuar vivendo. O vento, então, ele pode representar as adversidades, aquela ventania que vai e quebra tudo, mas a Bíblia também fala do sopro do Espírito, né, que sopra onde quer. Então, eu sempre, quando vejo uma ventania, lembro do Espírito Santo, né? Por quê? Porque é justamente essa ventania que nos lembra que algo pode estar errado, né? Que algo pode estar fora do lugar, que algo precisa ser reordenado. E esse é o sopro do Espírito, é o sopro que leva o homem à ordem, leva o homem à harmonia, né? E o filme, então, para um olhar, né, cuidadoso, o fato da presença da natureza se torna muito interessante no filme. Claro, a fotografia, o próprio silêncio do filme, né? A ausência de trilha sonora, tudo, o ritmo lento, tudo tá em harmonia. Eu senti que tá em harmonia com o roteiro, né? Teve gente que reclamou do silêncio do filme, né? Você está reclamando do silêncio do filme chamado Silêncio, ou até da montagem lenta do filme chamado Silêncio, né? Então, paciência, né? Mas tudo corrobora isso e você tem aquela fotografia, né? Aqueles travelings lentos, aqueles travelings que mostram essa tensão muitas vezes, né? Aquela cena que eles estão presos ali, por exemplo, né? A câmera posta atrás das grades ali, que é um lembrete da madeira também, né? Do madeiro, da cruz. Então, aquela era a cruz dos fiéis naquele momento. E alguns planos de detalhes, toda a montagem do filme acaba remetendo de um modo muito interessante a esse drama interior, sobretudo do Padre Rodrigues. E aí a gente entra de fato em qual é esse drama, né? Veja, ele quer manter a fé, mas ele se sente responsável por aqueles cristãos que estão sofrendo. E não só isso, né? Teve gente que foi muito por esse lado, ele apostatou para proteger os outros cristãos. Só que perceba que ele tinha medo também, e que desde o início ele mostrou esse drama nele mesmo, né? Bom, a tentação, né, cara? Todos nós passamos pela tentação, o Kit Giro tá ali, né, sendo tentado o tempo todo, e caindo muitas vezes, né? Mas para além disso, a dúvida que ficou foi, mas será que eu posso publicamente deixar a minha fé abertamente, publicamente, mas interiormente eu manter a minha fé? Quer dizer, será que vale a pena manter a fé publicamente a esse ponto? Será que não é melhor manter a fé apenas interiormente, né? Tendo em vista essa situação adversa na qual nós estamos? E aí ele ouve a voz de Cristo, que a gente fica na dúvida se é a voz de Cristo ou se são as vozes da cabeça dele, né? E eu interpretaria, dentro de uma visão mais simbólica do filme e tal, como vozes da cabeça dele, né? Não que seja a intenção, não tem intenção, né? Vamos fazer essa leitura artística como vozes da cabeça dele, porque, óbvio, né? O Cristo não mandaria ele apostatar, né? Não tem sentido, não é verossímil. Mas perceba que aquele eu estou sofrendo com você é uma perspectiva real, correta. Então, porque o padre sabia da fé, ele sabia que Cristo estava sofrendo com ele, ele lembrou disso naquele momento, mas ele encontrou ali meio que sabe, não, eu ouvi de Deus que eu tenho que fazer tal coisa, e aquela coisa não é a coisa certa, então uma fuga ali, né? O próprio filme é ambíguo em relação a isso, então ele encontra essa fuga ali, e ele apostata, sendo assim, belíssima, né? Belíssima assim, esteticamente, ele vai lá,
mais um momento de lentidão, de silêncio, de desespero, né? Ele não tá feliz fazendo aquilo, né? Ele tá desesperado. Aquilo realmente acontecia, né? O fumier no Japão, os cristãos eram levados a pisar no rosto de Cristo, né? De Maria, dos santos, para todos os cristãos e outras pessoas para ver mesmo se a pessoa era ou não cristã. E os cristãos não pisavam, tá? Então essa é a questão. Assim, a não ser os que apostavam, mas muitos cristãos não pisavam. Então, cara, você não pode descartar toda essa galera que morreu por isso como se tivesse morrido por nada e dizer, não, tá tudo bem, é só... Né? O próprio Cristo fala, aquele que me negar em público, eu lhe negarei em público também, né? Tá bom, mantém sua fé aí interior, quando chegar lá no dia do juízo final, Cristo, olha, eu te apostato também, tá? Mantém a fé interior aí, vê o que acontece agora, né? Vê pra onde é que você vai agora. Claro que quem julga é Deus, e essa é a questão do filme, mas enfim. O sinal da fé é um termo perfeito, né? Porque é isso. Quer dizer, falta de coragem. Não, você tem uma coisa, você acredita naquilo, mas você vai negar aquilo em público, né? Com medo, seja por você, seja pela sua família. Claro que pela família há uma questão mais moral, mas ainda assim, quer dizer, o que, é que a sua família quer? O que, é que a sua família quer que você apostate? Ou a sua família quer que você seja fiel à fé, caso a família tenha a mesma fé que você? Quer que você permaneça fiel, né? Então, é um ato de coragem que, enfim, os homens morrem pelo que eles acreditam, é isso que se faz, né? E o sinal da fé ali, então, pisar no rosto de Cristo naquele momento significa renegar Cristo, né? Significa negar que você é cristão, é negar Cristo em público. Então é claro que a própria história mostra isso, que isso tinha sim um significado e uma implicação interior, sim, também. É uma fraqueza da fé. Tanto é que ele passa a viver como não cristão. E ele tem que confirmar a sua renegação a Cristo várias vezes. Então é um abandono da fé publicamente, né? E ele não participa mais dos sacramentos, ele não tem mais uma vida cristã, né? No final das contas. É interessante porque, veja, a arte sacra é uma arte que obviamente surge um pouco depois dos eventos evangélicos, porque ela é o evangelho em imagem. Essa é uma das dificuldades também dos protestantes de entenderem, né, porque que a questão das imagens e tal não está muito claro na Bíblia, por exemplo, porque a Bíblia está narrando eventos muito próximos do Evangelho. E no Evangelho, e nesses eventos muito próximos do Evangelho, ou seja, aqui ainda estava acontecendo. Então, os apóstolos estavam ali, a Virgem estava ali, o relato da paixão de Cristo estava muito fresco, né? Estava muito vivo. Paulo prega Cristo como quem está desenhando, mostrando mesmo a paixão de Cristo, né? E igualmente os apóstolos. Então, isso, claro, muito cedo, né? Muito cedo, imediato, né? Quase imediatamente, claro, a perspectiva da história, os cristãos começam e, claro, tem que ter também uma vivência da fé. Então, todas as verdades teológicas, as discussões teológicas, as artes e tal, não nascem assim do nada, né? No cristianismo existe uma experiência espiritual pessoal e essa experiência espiritual pessoal vai frutificando, né? E dessa meditação pessoal e claro de pessoas que saibam também fazer a arte, né? É que vão nascendo as artes sacras, que vai nascendo a iconografia e o evangelho vai sendo transmitido através de imagens. Então isso aqui, ó, é o evangelho, né? Não tem Maria no evangelho? Tem, tá lá, Maria, tá um monte, né? Tá direto lá no evangelho. Então, isso aqui é o evangelho. E você pegar um evangelho escrito em imagem e pisar nele é negá-lo, negar o evangelho. Então pronto, é o sinal da fé, né? E aí, por isso, e claro, mas imagem de Cristo? Pode, porque Cristo tem imagem. Então, essa é a diferença do Deus invisível para o Deus visível. Cristo é a imagem do Deus invisível, né? Tanto é que a maioria dos cristãos, até não católicos, fazem imagens de Cristo. Ainda que com outros fins, mas fazem imagens de Cristo, né? Porque pode. Porque Cristo é a imagem invisível do Pai invisível e aí, veja,
no Antigo Testamento, por exemplo, não havia uma comunhão dos santos, ou seja, os patriarcas, né, Moisés, não eram santos, não estavam unidos a Cristo, tal qual os apóstolos, por exemplo, porque os apóstolos de fato se uniram a Cristo. Então, essa santificação na carne que Cristo vivenciou, Cristo era santo e era carne, isso se estende para os apóstolos, que também, sendo carne, foram santos, por se unirem ao Cristo. E eles também então podem ser retratados e na teologia católica venerados por estarem neste corpo místico. Então, venerar os santos é venerar o corpo místico de Cristo, né? É uma adoração ao próprio Cristo em última instância. E aí você pisar no rosto de um santo, pisar no rosto da Virgem, pisar no rosto de Jesus, tudo isso é negar a encarnação, é negar o Evangelho, né? E aquilo ali é matéria, então é como se fosse uma materialização do Evangelho. O próprio Cristo é a materialização do Evangelho, é o Verbo que se fez carne. Por isso que a fé cristã é muito coerente com coisas físicas, né? Com coisas materiais, não é uma fé espiritualista, né? Não é espiritualista, o corpo é ruim e o espírito é bom. Cara, faz sinais agnósticos, então. Né, se você vai nessa aí, faz sinais agnósticos, vai lá e faz jejum e morre de fome. Porque se a carne é ruim e o espírito é bom, então você faz jejum, morre de fome e pronto, né? Você elevou-se a... Né? Então, a carne deve ser santificada também, né? Deve ser tocada e elevada. Então, por isso que é tão caro para o cristianismo os sinais de fé visíveis mesmo, né? Então, os sacramentos, por exemplo, são meios visíveis, materiais, pelos quais a graça é transmitida de forma real, né? E o próprio, na Eucaristia, o próprio Cristo se faz carne, né? Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Então, é uma coisa material que se torna o próprio Deus encarnado na teologia católica e ortodoxa e tal. Então, enfim, veja bem como é importante, então, né? Aí quando ele pega lá o terço, começa a dividir e tal, aquela bolinha do terço tem um significado, né? Então não é o objeto em si, mas aquele objeto ele pode ser santificado porque Deus se faz matéria, né? Então hoje a matéria tem duas opções: ou você vai ou você vai corromper a matéria, ou você vai elevar a matéria pela sua santificação pessoal, né? E aí, por isso que no final é tão importante. Eu vi uma crítica não é nem uma crítica, né? Do Luigi, no Letterboxd. O Luigi comentou que, cara, a fé pro Scorsese é uma coisa materialista, né? Que ser cristão é ter uma cruz ou não ter uma cruz, você pode trocar, como ter uma bandeira do Corinthians e tal. Mas, cara, não é isso. É que aquilo tem um valor real. Então, quando ele tá no final do filme, quando nós vemos que ele tá com aquela cruz ali, né, que fica, será que a esposa dele colocou lá? Será que ele levou pra lá? Mas se foi a esposa que colocou, foi porque ela sabia que ele tinha essa fé. Então, ele manter a cruz ali em um momento crítico como o da morte é um sinal de que havia fé. Então, é um sinal da fé. E sim, é importante. O filme está mostrando justamente isso, que a fé cristã não é uma fé espiritualista. Não dá para ser cristão sem nada. Claro, não dá, na verdade. Por quê? Porque primeira coisa que você vai ter é o seu corpo. Não dá pra você ser cristão sem ter nada material, porque você tem o seu corpo. É o seu corpo que vai louvar, é o seu corpo que vai amar, é o seu corpo que vai, né, ser avivado. Então, e o seu corpo vai ser santificado, não é o espírito santificado. E o corpo não é. O corpo vai ser santificado, a carne vai ser santificada. Né? Nós adoramos a carne de Cristo, o corpo de Cristo, a imagem de Cristo, a imagem do corpo real, né, de Cristo. Então, cara, é isso aí mesmo. O cristianismo é assim mesmo, né? O que quer dizer é que ele manteve... Agora, aí é que tá a ambiguidade. Ele errou, beleza, ele apostatou e tal. Só que, veja, ele foi pressionado, né, por vários fatores. Ele não era santo, disso não temos dúvidas. E então, ele passa por essa tentação. É uma grande tentação ali, né? Uma grande provação. Eu acho que fala no filme, né? Vocês serão provados por Deus. Ele passa por essa provação, ele cai, mas ele mantém ainda um desejo, uma vontade, ele mantém ainda algo da fé.
o que o sucesso está dizendo é o seguinte: mesmo aquele que cai, mesmo aquele que abandona, ele mantém algo da fé. Ele não está dizendo que essa fé vai ser perfeita, que a fé verdadeira é essa mesmo, né? Que você, a fé é isso, é você, né? Eu quero ser uma boa pessoa, amar o próximo. Não está dizendo isso, né? Mas que é possível, e claro que é possível, né? Mesmo no erro, alguém ainda manter algo da fé. A esperança é que esse algo frutifique, né? Que a pessoa retorne à fé, mas até quando isso não acontece, então eu acho que a principal reflexão do filme não é nem isso, como eu falei, não é a apostasia, sim ou não. O tema do filme é o silêncio de Deus. Por que Deus se mantém em silêncio? Esse é o tema do filme. E a resposta é porque o silêncio é o sofrimento e o sofrimento é a linguagem de Cristo. Por que Cristo não responde? Porque ele está respondendo no silêncio, né? Ele está respondendo no silêncio. O silêncio é a maneira pela qual Cristo responde, pela qual Cristo comunica. Então, se você já é santo e você sofre no silêncio, você encontra Cristo ali. Então, se você é santo, você não vai nem querer mais ouvir a voz de Cristo. Não, nem quero ouvir mais. Para mim, isso aqui tá bom. Esse sofrimento tá bom. É aqui, eu tô ouvindo. É aqui, ó. Nesse sofrimento. Então, quando ele se mantém em silêncio, ele está justamente te santificando, te levando a essa compreensão, que é onde o Padre Rodrigues chega. Na compreensão de que Cristo está ali falando com ele no silêncio, no sofrimento, porque essa é a linguagem de Cristo, porque Cristo salvou a humanidade pela sua paixão, e a sua paixão foi sofrida, né? Agora, a questão da apostasia é uma questão à parte, uma reflexão à parte de que como é possível manter algo da fé e tal, só que, claro, na esperança de que isso frutifique, não podemos julgar, né? Não podemos julgar a pessoa de repente tem mais fé que você, que está ali publicamente. É o contrário, né? Você publicamente afirma, mas no particular você nega através dos seus pecados, né? Então essa aqui é a coisa. Essa é a maneira pela qual eu gosto de analisar filmes, né? Com essa perspectiva tanto das características técnicas, mas como essas características técnicas contribuem para as reflexões que o filme traz. Então esse filme traz essas reflexões muito interessantes, né? Independente de você ser cristão ou não, são reflexões. É claro que eu falei uma linguagem muito dentro do cristianismo porque é um filme cristão, então não tem como fugir disso, né? Mas é claro que dá para olhar sobre outras perspectivas simbólicas e tal, mas usei o material do próprio filme, né? E enfim, né? E eu tenho muito essa pegada no clube mesmo, né? O clube, por vezes, eu tenho, claro, a minha visão de mundo é a visão de mundo cristã e eu parto muito dessa perspectiva no meu clube do filme e faço muitas reflexões sobre filmes e sobre como o retrato, né? As temáticas desses filmes contribuem para a elevação pessoal, contribuem para um desenvolvimento, né? Um crescimento humano. Beleza? Então, tem uma reunião esse mês ainda sobre o filme Armadilha, do Shyamalan. Eu vou partir dessa mesma perspectiva, né? Então, se você quer ter esse contato com o cinema, onde você aprende mais sobre o cinema e nesse aprendizado você se eleva, você faz reflexões sobre a natureza humana, a condição humana e a elevação dessa condição humana, ou seja, como você pode se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais eficaz, uma pessoa mais serviçal, uma pessoa que consegue se entregar, uma pessoa que consegue amar, uma pessoa que consegue ser útil, né? Que consegue deixar o seu rastro no mundo. Então, entre no Cineclube Anima e vamos juntos fazer essas reflexões, né? Eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários o link para você se inscrever. É uma assinatura anual, então você durante um ano vai ter acesso à plataforma da Hotmart e nessa plataforma eu vou colocando lá as gravações das reuniões. Então já tem 2 reuniões ou 3 reuniões, tem a reunião 2 reuniões ou 3 reuniões e você terá acesso às próximas reuniões que acontecer ao longo desse ano, né? Geralmente a gente faz uma reunião por mês e aí eu te coloco também no grupo de WhatsApp, vai ter lá o link para você entrar no grupo e no grupo você receberá os links para participar das reuniões ao vivo e depois terá acesso às gravações. Então aproveitem essa oportunidade de crescer, né, espiritualmente, interiormente, através dessa arte maravilhosa que é o cinema. Qualquer dúvida pode falar comigo também no direct lá no Instagram, ou se você recebeu esse vídeo através do WhatsApp, você pode falar comigo também no WhatsApp, tirar qualquer dúvida.